Salve galera, beleza? Vamos falar agora do período clássico, que vai do século V a 4 a.C., e também do helenismo, que vem depois. Então, o período clássico é o auge da civilização da Grécia Antiga e marcado aí também por duas guerras muito pesadas. Então, vamos falar um pouco disso, né? Então, esse período clássico é um período em que as cidades gregas vão tomando muita importância, tanto na sua organização do espaço público, mas do comércio, enfim. E nesse espaço das polis vai se desenvolver negociações, comércio, vai surgir então os filósofos ali que vão trazer o pensamento de vários lugares, um lugar de debate de ideias, de questões políticas, né? Portanto, também era um lugar marcado pelo encontro dos cidadãos nas discussões das coisas públicas. Era um espaço, portanto, aí em que a democracia foi ganhando forças, né? Só que é o seguinte, dois grandes conflitos marcam o período clássico grego, e isso vai mudar a história. Então são as guerras médicas, esse primeiro evento, que foi um embate muito duro dos gregos contra os persas, que queriam conquistar a Europa, passando pela Grécia. Essas guerras médicas, elas vão fazer com que as várias cidades-estados aprimorassem os seus aparatos de guerra e também, em nível político, organizassem alianças. Então, as cidades-estados se aliam para lutar contra os persas, e para evitar, portanto, também outras invasões estrangeiras no mundo grego. Para isso, galera, foram criadas duas frentes, digamos assim, duas alianças, se quiserem. A Liga do Peloponeso, que era comandada e controlada pelos espartanos, e a Confederação de Delos, que era, por sua vez, comandada, controlada, enfim, pelos atenienses. Essas duas ligas se unem e vão vencer, portanto, o avanço dos persas. Isso é muito importante, certo? Por quê? Porque salva a Europa da conquista persa. Mas com o fim das guerras, as cidades-estados elas se encontram destruídas e enfraquecidas. Lógico, a guerra vai. Só que Atenas ela sai fortalecida, ela sai menos pior do processo. E aí Atenas vai passar a exercer uma hegemonia, uma dominação sobre a Grécia. E aí o que acontece? Aí a briga vai ser interna. Por quê? Porque Esparta não gosta dessa hegemonia de Atenas sobre a Grécia, e com essas discussões vai surgir uma guerra interna. Anota aí que é a Guerra do Peloponeso. E é uma guerra, galera, que dura ali 27 anos, de muitas tretas, muitas disputas. E o resultado? O resultado é que todo mundo se enfraquece. E com isso, se traz muito mais prejuízos à Grécia como um todo. O desgaste do conflito vai favorecer as invasões promovidas pelos macedônios. Então, como eles estavam disputando entre eles se enfraquecem, os macedônios aproveitam e vão invadir, ocupar a Grécia, e aí acaba o período clássico e vai começar o período helenístico. Por quê? Porque em 338 os gregos são derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, e aí eles passam a dominar toda a região da Grécia. É interessante que o rei da Macedônia, Filipe II, em 336 ele é assassinado. E quem assume o trono é o filho dele, Alexandre Magno, que é muito conhecido aí por conta de Aristóteles, porque ele foi tutoriado por Aristóteles. Ele assume o reinado, ele conquista ainda mais regiões, ele vai formar o maior império até então conhecido. Esse então Alexandre o Grande, aluno de Aristóteles, ele vai expandir, portanto, os poderes da Macedônia rumo ao Oriente. E o que é interessante de tudo isso? Esse movimento de expansão vai levar também a cultura e a tradição grega. E aí isso marca o começo do período helenístico, ou helenismo, no qual os gregos estavam sob o domínio do Império Macedônico,
mas ao mesmo tempo essa cultura grega foi sendo levada para outros lugares e uma junção com a cultura oriental. Foi tão grande então a influência grega com a queda de todo o seu império e com o predomínio que chega nessa cultura em territórios por conta do Império Macedônico, que os reinos, portanto, que eram conquistados, eles iam assimilando a cultura, digamos assim, grega. Por exemplo, depois quando os romanos vão conquistar a Grécia com a queda do Império de Alexandre, os romanos vão beber muito das tradições da história e da mitologia e das narrativas dos gregos. Outro fator bacana nesse processo todo é que Alexandre, quando fazia as suas conquistas, ele então levava todo o pensamento e a importância do pensamento grego aos povos, né? Então isso é bacana, ele não destruiu a cultura grega, né? Talvez por ter sido tutoriado por Aristóteles, ele entendeu a importância também de muitos elementos que formavam a cultura grega, mas aí, enfim, você tem também, por outro lado, nesse contexto do helenismo, um período em que os gregos entram numa grande crise, entram numa condição de que, olha, agora nós somos dominados por um estrangeiro, o que para eles era algo terrível. Um fato importante, gente, ligando aí com a questão do helenismo, é a filosofia, né? Então começam a surgir muitas escolas filosóficas nesse período e vale a pena você dar uma olhadinha. Eu vou citar algumas aqui, mas depois você pode aprofundar, né? Porque isso aparece muito também ali na prova de ciências humanas, entendendo que a prova do Enem ela não é feita por componente específico, separado, mas ela traz ali habilidades e competências da área de ciências humanas, então vale a pena dar uma olhadinha nessas escolas. O estoicismo, que acentuava ali a ideia da firmeza do espírito, a indiferença à dor e a submissão à ordem natural das coisas. E, sobretudo, uma independência com relação aos bens materiais. Isso era o estoicismo, vai influenciar muito o cristianismo. O cinismo, que tinha total desprezo aos bens materiais e ao prazer, né? Além dessas duas escolas, também o epicurismo, que sempre aconselhava a busca do prazer, então distinção, epicurismo e estoicismo, e o ceticismo, que aconselhava a dúvida constante, a dúvida perene frente às coisas e a impossibilidade ali de chegar a verdades absolutas, né? Então essas escolas, lógico, tem também o ecletismo e outros desdobramentos filosóficos, mas vale a pena depois você dar uma aprofundada nisso, beleza? Vem comigo!